Intolerância à lactose, alergia ao leite, um tema tão polêmico e na verdade tão simples, que eu vim aqui para poder ajudá-los em quem tiver interesse em saber sobre o assunto. Primeiro de tudo, a gente tem que diferenciar. Quando a gente pensa em intolerância à lactose, a gente tem muito mais uma falha metabólica no sentido digestivo. Por quê? A lactose é um açúcar do leite, que precisa de uma enzima chamada lactase para fazer a sua quebra. Então a lactase, ela quebra a lactose em glicose e galactose. Isso lá no nosso intestino. Se eu não tenho uma quantidade suficiente de lactase, eu não vou quebrar direito a lactose e essa lactose vai ser fermentada demais a conta. E quando essa lactose é muito fermentada, alguém fermentou, que são as nossas bactérias intestinais. Então, o excesso de lactose pode causar um supercrescimento microbiano. E esse supercrescimento microbiano pode fazer um desequilíbrio de bioma. E dependendo do tipo de bactéria que crescer ali, a gente vai ter uma exacerbação da resposta inflamatória. Então, por isso que para muita gente, as pessoas que têm, por exemplo, excesso de gases, distensão abdominal, desconforto gastrointestinal quando toma leite, pode ser um sinal de desequilíbrio de bioma e a gente tem que repensar a quantidade de leite que você está tomando ou a substituição para fontes vegetais, como leite de amêndoa, leite de coco, essas fontes vegetais que a gente tem por aí. Quando a gente pensa em alergia, a gente tem que pensar direto na proteína. A proteína é a protagonista. É a proteína que vai fazer um desequilíbrio de várias células do nosso sistema imunológico e trazer alguns sintomas clássicos. Aumento de secreção, aumento de muco, muito mais relacionado à proteína. E muita gente me pergunta, o que é pior? Intolerância à lactose ou uma alergia à proteína do leite? Na verdade não existe o pior ou melhor, existe a estratégia correta e para todos os casos existe o que fazer. Mas é muito mais fácil nós tratarmos a intolerância à lactose, porque ou eu vou usar produtos que a lactose já esteja quebrada, por exemplo, se vocês comprarem um leite em que está escrito lá, sem lactose e é um leite fluido, muito provavelmente foi usada a enzima lactase para quebrar a lactose e eu tenho a glicose e a galactose livre naquele leite. Então não tenho o disacarídeo, eu tenho esse disacarídeo quebrado. Tá? O disacarídeo é a união dos dois, da glicose e da galactose. Se eu uso a lactase, quebra e não tem mais o açúcar no leite, aquele açúcar disacarídeo. Porque o problema é essa ligação, é esse disacarídeo, é isso que vai fazer fermentação e muitas vezes, quando não se tem essa enzima, essa fermentação exacerbada vai trazer algumas complicações, certo? E na alergia ao leite, a gente tem que realmente ou diminuir, não é uma falha metabólica, eu consigo digerir, mas essas proteínas podem causar um desequilíbrio do meu sistema imunológico. No começo, eu oriento para muitos dos meus pacientes tirarem o leite, no início. E depois a gente vai voltando aos poucos até achar a quantidade certa. Eu não gosto de ser muito restritivo, de trabalhar proibições e dizer não consumam leite. Isso não é verdade. Então a gente não tem que falar não consuma leite ou consuma leite. Eu não incentivo nenhum nem outro. A gente só tem que saber quem é a pessoa e às vezes a pessoa me fala assim, Luciano, você acha que eu devo consumir leite ou não? Eu falo, você que tem que me responder. Qual a sua sensação que você sente depois que toma leite? Ah, se eu tomar até um copo 200 ml, sem problema algum. Se eu tomar 2 copos, já tem muita distensão. Eu falo, então você já me respondeu. Você já sabe a quantidade que você tem que tomar. Então, qualquer profissional que vocês forem procurar, é difícil a gente chegar e falar, você vai tomar tanto de leite. A gente primeiro tem que saber quem é essa pessoa e quão sensível ela é a essas proteínas, porque eu conheço gente que toma 2, 3 copos de leite e não tem problema algum. Para que eu vou trabalhar a proibição? O açúcar do leite, a lactose, ele é um açúcar assim como outros açúcares existentes. A gente vai trabalhar a quantidade da mesma forma que eu penso em qualquer outro açúcar. Se, por exemplo, os sintomas são muito exacerbados, tomou 50 ml de leite e já tem uma super distensão abdominal ou desarranjo gastrointestinal, já é um indicativo para não usar leite e substituir por fontes vegetais. Hoje, a gente já sabe, a gente já usa os testes genéticos para nos ajudar nisso. Por exemplo, existem alguns polimorfismos, como o polimorfismo do MCM6 e o polimorfismo do LCT,
que é mais comum nas populações asiáticas, em que as pessoas naturalmente têm uma produção muito baixa de lactase. Percebam que os asiáticos não consomem muito leite, porque a tolerância é muito baixa. Um grande percentual dessa população tem o polimorfismo MCM6, que diminui gradativamente a produção de lactase. Muita gente me pergunta, criança pode tomar leite? É o mesmo raciocínio. Qual é o quanto e qual é a sensação que aquela criança tem? Geralmente, a gente coloca leite para as crianças na fase pré-escolar e na fase escolar, de acordo com, claro, se a criança gosta ou não, mas dentro das quantidades ideais. E prestar atenção, se está com distensão, se está com diarreia, se está com muitos gases, é a mesma coisa. Então, não existe uma resposta se criança deve ou não consumir leite. A resposta é qual é a sensação que você tem depois do consumo. Em leites e derivados, a mesma preocupação. Por exemplo, se eu pegar um queijo fresco, tipo Minas Frescal, e um queijo maturado, como um queijo canastra, um queijo envelhecido, a composição é totalmente distinta. A matéria-prima dos dois é leite. Só que durante o processo de maturação, existe uma mudança da conformação de todos os macronutrientes. Se eu pego, por exemplo, um queijo Minas Frescal, a proteína ela é mais enovelada, a gordura mais íntegra, a lactose muito mais presente. Se eu pego, por exemplo, um queijo maturado, um queijo canastra, grande parte dessa lactose é fermentada pela cultura, pelas bactérias que a gente coloca para fazer o queijo. A gordura ela é quebrada em fragmentos menores e por isso que tem um gosto mais acentuado, cheiro mais acentuado, um queijo maturado. A proteína ela se abre um pouco mais, então a estrutura quaternária ela vai ficar um pouco mais aberta, o que favorece as enzimas digestivas, o que favorece a quebra e a absorção e a utilização dessas proteínas no intestino. Então muita gente, às vezes não conseguem tomar leite, mas conseguem, por exemplo, comer um queijo maturado. Não conseguem comer um queijo Minas, mas conseguem comer um queijo maturado. De novo, vai a individualidade. Eu pergunto a você, você se sente bem comendo queijo maturado? Você se sente bem comendo um queijo Minas? Você se sente bem tomando um copo de leite? Se sim, acaba ficando mais fácil. A gente só tem que saber qual a quantidade, até quanto você pode comer para não te causar complicação nenhuma. Geralmente quem tem muita tendência a rinite, sinusite, eu limito sim o consumo de leite, porque já é sabido que as proteínas do leite podem aumentar muco. Então o que eu faço é trabalhar uma quantidade menor de leite ou substituir por fontes vegetais. Existem aqueles que não conseguem ficar sem leite. Para essas pessoas eu falo, vamos tentar achar uma quantidade e fazer um uso racional desse alimento? Aí as coisas começam a funcionar. Viram que não tem segredo nenhum, tá? A gente só precisa entender um pouco de composição, de processamento, porque senão eu chegaria e poderia falar assim para vocês, tira o leite, que é um absurdo consumir leite, não sei o quê. Eu não posso fazer isso. Existe toda uma memória afetiva, existe toda uma cultura, senão a gente acaba tendo um raciocínio simplista e daqui a pouco a gente não está consumindo mais nada. Então você sabe o quanto te faz bem ou mal, você sabe o seu limite e basta a gente aplicar isso na nossa vida. Tá bom? Espero ter ajudado, espero poder ajudar em outras oportunidades. Até o próximo vídeo e hashtag tamo junto sempre.